J'ai pas la sagesse de Gandhi, l'assurance de Mohamed Ali. Non, j'ai pas l'âme d'un gangster, la bonté de la vie perdue, l'aura de Guevara. Je suis une sick and soul man, écoute ça, baby. Je suis pas un Superman, loin de là. Juste moi, mais de lit, je n'ai rien d'autre à l'empire. Mais je sais qu'on va c'est déjà ça. Oh oh oh. Oh, j'ai pas physique de magazine, j'ai pas les mots de Charlie Chaplin. Non, j'ai pas la sauce infuse, le savoir faire des focus. Non, j'en ai pas ces choses-là. Oh, j'ai pas la chance de Nella du son, j'ai pas la garou de King Kong. Plusieurs cordes à mon arc, la ferveur des Rosa Parks et le courage du monde est là. Je suis sick and soul man, écoute ça, baby. Je suis pas un Superman, loin de là. Juste moi, mais de lit, je n'ai rien d'autre à offrir. Mais je sais qu'on veut c'est déjà ça. Je suis sick and soul man, écoute ça, baby. Superman, loin de là. Juste moi, mais de lit, je n'ai rien d'autre à offrir. Mais je sais qu'on veut c'est déjà ça. Moi j'aurais aimé être comme moi, être comme moi, yeah. J'ai bien essayé, j'ai fait mon mieux, mais quoi que j'fasse à la fin, yeah. Wow, je ne sais qu'un soul man, écoute ça, baby. Superman, loin de là. Juste moi, mais de lit, je n'ai rien d'autre à offrir. Mais je sais qu'on veut c'est déjà ça. Je suis sick and soul man, écoute ça, baby. Je suis pas un Superman, loin de là. Juste moi, mais de lit, yeah, yeah. Mais je sais qu'on veut c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Olá, a Estação Cultura está no ar e nossos músicos convidados de hoje são Marcelo Astiazara, acompanhado de Robson Almeida. O Marcelo foi o vencedor do ano passado do Festival da Canção Francesa e as inscrições estão abertas para o festival deste ano. No programa de hoje tem ainda uma entrevista com o escritor cubano Carlos Moore e detalhes da estreia do longa brasileiro Que Horas Ela Volta. E a gente começa falando do Festival da Canção Francesa. Estão aqui o Patrícia Polk e a Júlia Assef, da Aliança Francesa de Porto Alegre. Tudo bem? Tudo. Tudo tranquilo. Chegando à oitava edição do festival, né, Patrícia? Exatamente. Bonjour, Newton. Bonjour. A oitava edição, efetivamente, do festival aqui em Porto Alegre. Porto Alegre agora é uma edição nacional e Porto Alegre é a primeira cidade que organizou esse festival no Brasil. Né, nessa história do Festival da Canção Francesa. E é incrível o sucesso, né? A gente acompanhou, pude acompanhar durante essas 7 edições, né? O festival, no auditório da Assembleia Legislativa, também lá no Salão de Atos da URGS, e o público comparece com muita vontade de conhecer o pessoal que está aí defendendo as canções francesas, né, Júlia? Com certeza, a gente sempre tem bastante inscritos, né? Inclusive esse ano as nossas inscrições vão até dia 4 de setembro, então quem ainda está ensaiando para participar do festival tem tempo ainda até o final da semana que vem. Marcelo, no ano passado você ganhou aqui a etapa gaúcha, né? Foi para a França. Pois é, eu ainda tô com a cabeça e o coração lá na França. Eu e o Robson, a gente voltou recentemente, né? Eu ganhei a etapa aqui no Rio Grande do Sul e depois em segundo lugar no Rio de Janeiro. E, nossa, foi uma experiência incrível, não só conhecer a França, mas também participar do festival, onde a gente eu conheci diversos artistas e também conhecer a cultura francesa, né? Tipo, muita gente pensa, porque a música francesa fica aquela coisa Edith Piaf. Não, tem muita coisa recente, moderna na França, muita coisa bacana. E esse festival
Tá aí para mostrar isso, mostrar a cultura francesa e mostrar também os grandes artistas aí que o nosso Rio Grande oferece, né? Pois é, Patrícia, este ano, por exemplo, o regulamento prevê que são 100 canções indicadas, né? Que quem quiser participar pode escolher ali uma das 100 canções. Isso mostra um pouco da diversidade dessa música que o Marcelo está falando, né? Exatamente. Esse é um trabalho, digamos, conjunto. Todos os diretores ou responsáveis culturais das alianças francesas que participam no Brasil tinham que encaminhar 5 ou 6 canções. Então, daí seriam mais de 100 canções que achamos que representam efetivamente essa diversidade, essa modernidade da cultura e da canção francesa atual. Júlia, quem que participa, quem que pode participar, como é que são as inscrições e todo o processo seletivo? Bom, as inscrições estão abertas para cantores amadores e profissionais, e é importante ressaltar que não precisa saber francês. O Marcelo, por exemplo, não falava uma palavra de francês e cantou super bem, levou o festival porque empolgou o público, né? E o Marcelo também só ganhou porque ele teve um bom treinador. Bom ressaltar isso. Então, todo mundo pode participar, precisa ser maior de 18 anos e ser brasileiro. De resto, está liberado. E depois a final, né? Quer dizer, vão ser escolhidos quantos finalistas? São escolhidos 10 finalistas, para daí fazer o concerto final com um júri escolhido de 5 pessoas no dia 16 de outubro, no Salão de Atos da URGS. Oh, super bacana. E vai ter um show teu também lá, né? Vai ter um show de intervalo dos Danadões fazendo um... Eu vou deixar a surpresa, né? Mas os Danadões vão estar fazendo uma apresentação lá. Danadões é o nome do nosso projeto que a gente tem, que já faz mais de 3 anos. Pois é, que eu a gente tá até até um CD aí lançando, o nome do nosso CD é o nosso disco. E o nosso show ele tem uma interatividade muito grande com o público. Durante o show, Marcelo recebe alguns espíritos de luz, alguns seres iluminados que já deixaram o nosso plano astral há algum tempo. Então a gente faz tipo uma sessão espírita lá de brincadeira para tentar atrair esses... E agora cantando em francês também no show dos Danadões. Danadões, né? Isso é muito importante. Que legal, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que o vencedor do Festival da Canção Francesa vai ganhar uma viagem a Paris. E agora a gente vai curtir um pouco mais do som da Zaz, cantora francesa, que homenageia, então, Paris. Précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, des mots croisés à 4 cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Carlos Moura é escritor, pesquisador e cientista social dedicado ao registro da história e da cultura negra. Nasceu em Cuba e saiu de lá aos 18 anos, morou e estudou nos Estados Unidos, França, Egito, Nigéria, Senegal e há 17 anos está no Brasil. Ele tem vários estudos e obras publicadas sobre racismo e relações sociais e também é conhecido por sua luta pelo panafricanismo e por ter escrito a biografia autorizada de Fela Kuti, o cantor, saxofonista e ativista nigeriano, também criador do Afrobeat. E agora ele lança no Brasil a sua biografia Pichon, Minha Vida e a Revolução Cubana. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado. Muita história para botar num livro só, né? Tipo, nesses teus 72 anos de vida, muitas coisas estão aqui, mas parte dessa relação tua saindo de Cuba no momento que está acontecendo a Revolução Cubana, é isso, Carlos? Sim, exatamente. Estou no Brasil há 15 anos. 15 anos. Exatamente. É uma vida muito complexa, muito conturbada, mas sempre verticalizada e transversalizada pela questão racial. Então, o livro conta essa relação complexa, essa convivência complexa com esta questão no mundo inteiro. Não só os espaços por onde tu passou, principalmente os espaços por onde tu estiveste, né? Mas essa relação até de alternâncias de poder, até em termos de regimes e como isso tem a ver com questões raciais também, né? Claro, porque eu morei nos Estados Unidos, morei na França, estudei
nos Estados Unidos, morei na Nigéria, morei no Egito, morei no Senegal, morei na Martinica, Trinidad e Tobago, Guadalupe. São muitos países diferentes. E fiz pesquisa, claro, sobre a questão racial em lugares distintos, muito diferentes. Fiji, Indonésia, Tailândia, Filipinas, Austrália, Papuásia, muitos países diferentes. Então, são muitas vivências, muitas pesquisas que eu tentei resumir em um livro que é contado de uma maneira pessoal. Contado porque é minha vida, ao tempo que estou vivendo a minha vida com minha família, com tudo aquilo que isso comporta, de pressões do governo cubano, ataques do governo cubano constante. Eu vivi 34 anos sempre sob os ataques do regime cubano, por causa da denúncia que eu tinha feito do racismo sob a Revolução. Pois é, e um aspecto que quem vê de fora dificilmente consegue associar, ou quem não tem essas questões étnicas tão presentes, né, consegue pensar que tipo, uma revolução socialista tem também questões raciais muito pertinentes, muito fortes, e de perseguição e de segregação também. Sim, né? porque aquela mitificação, aquele mito de que o racismo é só um problema dos regimes capitalistas, e que o único racista se encontra à direita, e que o racismo não se encontra à esquerda, e que os regimes de esquerda são imunes do racismo. Mas foi esse mito que eu explodi nas minhas pesquisas e que eu apresento de uma maneira vivida nesse livro Pichon. Pois é, tem duas questões aí dentro do livro. Tem tu como pesquisador, cientista social, e tem a tua própria história. Como é que tu cruza isso? Tem um momento biográfico, histórico e a pesquisa social para colocar tudo num livro só? Para mim foi natural, porque eu não divido a minha vida em pedaços. Eu não vejo minha vida de pesquisador como separada de minha vida de marido, por exemplo, ou de pai. Eu vejo tudo isso como parte de uma mesma coisa, São preocupações deslocadas para âmbitos diferentes. Minha preocupação como pai é uma preocupação em um âmbito familiar. Minha preocupação como pesquisador é minha preocupação com a sociedade. E minha preocupação com o racismo é uma preocupação como ser humano mundial que se preocupa por um problema que é um problema enorme, que não consegue ser compreendido e muito menos acorralado em nenhum lugar. O racismo escapa a todas as tentativas de destruí-lo, de diminuí-lo, inclusive de ser compreendido. Bom, observações tuas sobre esse período que tu está no Brasil não puderam ser colocadas nesse livro, nesse momento, mas tu já tem uma ideia de publicar essas observações sobre como esse racismo e como essas relações étnicas acontecem também aqui no Brasil, né? Sim, eu tenho uma obra que vai sair o ano que vem, o título, por enquanto, é Meu Brasil Cubano, no qual eu dou as minhas impressões, as reflexões sobre esses 15 anos de vida no Brasil. Carlos Muro, obrigado pela tua presença. Lembrar aqui, então, que o lançamento de Pichon de Carlos Muro é hoje, às 19 horas, no FRS, na Rua Coronel Vicente, 281, certo? Obrigado por fazer conhecer. Obrigado a você. Bom, Estação Cultura vai para um rápido intervalo e, na volta, tem um comentário sobre cinema da jornalista Jaqueline Chala e uma matéria sobre a estreia nacional do longa Que Horas Ela Volta. Estação de volta e o filme Que Horas Ela Volta, da diretora paulista Ena Mulearte, estreou ontem na capital. As atrizes Karine Telles e Camila Nárdila, que fazem parte do longa, conversaram com a repórter Patrícia Salvadori sobre a produção. Val, Sim, pode tirar, por favor. tô indo. Na trama, Val é uma mulher que deixa a filha pequena no interior de Pernambuco para ganhar a vida como babá numa moderna família de classe média alta de São Paulo. 13 anos depois, o reencontro. A filha presta vestibular na capital e questiona o modo como a mãe é tratada na residência onde trabalha.
A produção trata com um olhar crítico os preconceitos e comportamentos introjetados nessas relações de poder e trabalho. Eu vou nadar na piscina da casa dos outros. Eu faço a Bárbara, né, que de alguma maneira representa uma grande parcela da classe média alta do nosso país, que tem esse costume, né, de ter funcionários em casa, né, ter pessoas trabalhando em casa. E por uma série de circunstâncias, ela está numa posição em que ela se sente superior. E quando a personagem da Camila chega e ela é uma pessoa completamente livre desses preconceitos e se comporta de maneira natural e se relaciona com as pessoas de igual para igual, a Bárbara, que é minha personagem, começa a perder meio o rumo ali. Ela chega num lugar e ela não é exatamente o que a família espera dela, né? Ela não é a filha da empregada que todo mundo acha que vai encontrar ali. Então, acho que a Jéssica, ela representa, nesse sentido, uma figura ou uma esperança e um otimismo, e representa uma história social e política que a gente está vivendo hoje, de um acesso maior, assim, dessas meninas, no caso dela, né, ou dessas pessoas, filhos de Val, que têm a possibilidade de tentar uma faculdade, que através da educação, e acho que ela traz essa ideia, que a partir da educação, e no caso dela, a partir da arquitetura, ela acredita na mudança social. Apontado na imprensa internacional como um dos favoritos para a seleção do Oscar de filme estrangeiro do ano que vem, Que Horas Ela Volta já tem na bagagem diversos prêmios. Para mais 10 anos. É claro que pode. O filme está com uma carreira bacana, internacional, já bastante premiado. Como é que vocês estão vendo esse momento, essa repercussão? Isso foi incrível, porque como ele estreou primeiro fora, né, e assim, a primeira vez que a gente viu o filme sendo exibido para público foi nos Estados Unidos, depois em Berlim, e tinha essa coisa da gente não saber se as pessoas iam entender, né? Porque é um filme que fala muito da gente, que é um retrato muito forte do que a gente vive aqui nesse momento, né? E os detalhes, né? A Ana tem muitos detalhes ali no filme que a gente sempre achou que a gente ia entender. Mas chegando lá fora a gente percebeu que o filme transcende e ultrapassa isso, porque ele fala de relações de poder, ele fala do outro, da pessoa diferente que chega, como isso incomoda, como a gente tem dificuldade de lidar com o que é diferente da gente. Desde o momento que eu li o roteiro, eu achava que era um filme especial, que era um filme necessário, que eu queria muito fazer, mas claro que a gente não imagina que vai ser isso tudo que está sendo, né? É muito impressionante mesmo a força do filme. Mesmo agora no Brasil, a gente estava muito ansioso para mostrar o filme aqui, né? Então a gente já teve algumas pré-estreias. E ver o filme, ver a reação das pessoas aqui no Brasil também é muito emocionante. Eu estou torcendo para que ele seja muito visto. Filha de empregada sentar na mesa do patrão. De que forma tu acha que o filme retrata a classe média brasileira, assim, faz um dos retratos e os papéis femininos? Né? Eu acho que tem essa coisa, que tem esse olhar feminino, sem ser um filme feminino. Não é um filme para mulheres, mas ele tem o olhar da mãe, principalmente. Essas três mulheres, que é esse triângulo que se forma ali, esse embate, as três têm essa energia da maternidade muito forte, que é uma energia de cuidado, né? Por mais que elas sejam falhas, as três têm suas falhas, cada uma num lugar diferente, né? As três são mulheres falhas, mas elas são mulheres que estão tentando acertar, que estão tentando dar o seu melhor, né? Nessa casa, então você também. Eu vejo muito a Jéssica como essa pessoa que não vê esses limites invisíveis que as pessoas aprenderam a se colocar ali nas relações, né? Ela quer melhorar ou na verdade, construir um mundo a partir do que ela vive e do que ela acredita, e não a partir de regras que foram impostas, muito provavelmente por homens em algum momento da nossa história, e que permanecem e que ninguém se questiona e ninguém pergunta, e a gente vai vivendo e vai esquecendo de se perguntar coisas. Não, a pessoa já nasce sabendo o que pode e o que não pode. Não voltasse por quê? Vou lhe dizer uma coisa, Deus me livre, mas um dia... Pois e o filme Que Horas Ela Volta é o tema do comentário de hoje da jornalista Jaqueline Chala, da Rádio FM Cultura, já que o filme realmente tem essa pegada que está impressionando a crítica nacional e internacional.
Com certeza, e é um filme extremamente emocionante. E é muito curioso a evolução da Ana Mui Laerte como diretora, porque ela tem uma bagagem da televisão, sim, ela tem, mas ela tem uma bagagem de cinema que é muito forte. Eu acho que já lá no Durval Discos ela mostrava isso, que ela é uma diretora capaz de criar em cima da sutileza. O filme é todo construído em cima de sutilezas, entende? São pequenos olhares, são pequenas coisas que são ditas, tá? E que tu forma todo um quadro a partir dali. Na verdade, é como se ela botasse o Brasil dentro de uma casa, tá? Ela, naquela relação daquela família de classe média com a sua empregada e depois com a filha da empregada, ela expõe todos os confrontos que a gente está vivendo hoje em dia no Brasil, esses confrontos de classe mesmo, de classe social, e que são confrontos que estão cada vez mais latentes, né? A gente vê isso até pelas redes sociais, né? Essa questão da Val, que é a empregada interpretada pela Regina Casé, de uma maneira absurda, realmente, ela está incrível no papel, assim como a Camila Márdila, né, que faz a filha dela. Essa questão é uma questão que está enraizada no país, né? A da empregada ser, ao mesmo tempo, membro da família, ela é a cria da casa, mas ela não é, ela tem o seu lugar. Então, assim, ó, a Val sabe o tempo inteiro qual é o lugar dela na casa. E quando quando a Jéssica, que é a filha dela, interpretada pela Camila, chega na casa, ela desestabiliza tudo. Porque a Jéssica já teve um pouco mais de educação. A Jéssica, ao mesmo tempo, ela é fruto de um novo país. De um país que sabe que pode conquistar a educação, que pode conquistar o seu lugar no mundo, que não precisa ficar atrelada àquela família. A primeira pergunta que ela faz é dizer assim, mas nós vamos morar nessa casa? Tipo assim, não, a gente tem que ter a nossa casa, sabe? Então, assim, eu acho que a Ana Mui Laerte, através desse filme, ela consegue concentrar tudo que em outros filmes já foram ditos, mas tangencialmente, né? A gente teve, assim, por exemplo, só para dar um exemplo, a gente teve o Domésticas, que é um documentário do Gabriel Mascaro, que falava sobre isso, mas não era dentro da ficção, né? Então, e a ficção tem essa capacidade de resumir, aglutinar todas as histórias, né? E isso a Ana Mui Laerte faz. Ao mesmo tempo, a gente lembra de outros filmes. Eu me lembrei, por exemplo, de um episódio que o Walter Salles dirigiu dentro daquele filme Paris, Eu Te Amo, que era a Catalina Sandino Moreno. A Catalina era uma empregada, uma babá, que morava no subúrbio e tinha que deixar o seu nenê numa creche para cuidar de um nenê de família de classe rica lá no centro de Paris, num arrondissement daqueles mais charmosos do mundo. Então, o dilema dela de deixar a filha e, ao mesmo tempo, ter que cuidar do filho do outro, que é esse o dilema que a Val está vivendo. Eu me lembrei de Vestígios do Dia, quer dizer, o fato do James Ivory, um filme muito antigo já, mas que tocava nesse assunto, né, do empregado acabar absorvendo a vida do patrão e não tendo a sua própria vida, que é isso que a Val faz, né? A Val abdica da vida dela para manter aquela vida que ela acha que é dela, mas que depois ela descobre que realmente não é dela. É um filme realmente incrível. Eu acho que tem muita chance de ser o nosso representante no Oscar e, quem sabe, lá no Oscar os caras começarem a nos olhar de uma outra forma, né? Essa questão Oscar também tem outras questões muito pertinentes que a gente fala aqui, porque também é um prêmio da indústria do cinema, né? Então, às vezes, essa questão mais crítica e mais... Exato, mas se tu pensar que os últimos prêmios do Oscar para filme estrangeiro foram para filmes muito bons, Leviatã, quer dizer, se tu for analisar, os caras no filme estrangeiro, parece que isso não afeta tanto, essa questão política não afeta tanto. E eu acho que realmente... E na indicação, talvez, sim? Na indicação... Não sei. Vamos ver como é que o filme vai sair agora, porque eu acho que ele tem grandes chances de bilheteria, quer dizer, ele tem uma atriz global, né, no elenco, as outras duas não são tão conhecidas, né? A Karine Telles, ela é roteirista também, ela ganhou um prêmio no Festival de Gramado em 2011 pelo Riscado, que era um filme maravilhoso, tá? A Camila Márdila é uma guria super nova e tal, mas que já está dando seus primeiros passos no cinema, inclusive ela estava em Gramado esse ano, com um outro filme, que é O Outro Lado do Paraíso, em que ela fazia um papel absolutamente diferente da Jéssica. E até uma coisa que levou ela para a Jéssica, para essa personagem no filme da Ana Mui Laerte, foi o fato dela se destacar, entre outras atrizes, por ela conseguir manter aquele tom sério, aquele tom que ela mantém o filme inteiro, de ser uma pessoa que não dá muita abertura para os outros. Quer dizer, ela é a filha da empregada, ela sabe quem ela é e ela sabe dos seus direitos. Ela não abre muito para sorrisos naquela família, né? Ela é pontual, assim.
Então, isso foi o que conquistou o papel para ela. E se tu olhar no outro filme, no filme do André Ristum, lá O Outro Lado do Paraíso, ela é uma jovenzinha absolutamente ingênua, quer dizer, ela mostra um grande talento. E eu não sei, eu acho que no Brasil ele tem grandes chances de fazer muita bilheteria, de causar impacto também. E nos Estados Unidos, quem sabe, na academia, é o tipo da coisa que a gente pensar com a cabeça dos outros é difícil. Mas eu acho que nos últimos anos esse prêmio para filme estrangeiro tem sido dado a grandes produções, a produções muito contundentes. E é o caso do filme Que Horas Ela Volta. Já que no sábado tem o programa Na Trilha da Tela, 7 horas da noite, Rádio FM Cultura 107,7. Qual é o tema deste sábado? Pequeno Príncipe, uma animação do Mark Osborne. Até eu comentei ele aqui semana passada, que é um filme muito bonito, muito lúdico, muito lírico. Ele dá uma atualizada na história do Pequeno Príncipe através de duas narrativas, né? A narrativa própria do filme e a narrativa paralela que conta a história dele. Tem duas técnicas de animação muito bem feitas. Além disso, o que é o detalhe desse programa é que tem música do Hans Zimmer com letra do Richard Harvey e participação da cantora Camille. A Camille, para quem se lembrar, ela era a cantora da trilha sonora do Ratatouille, por exemplo. É uma voz muito bonita, muito doce, assim, que tem tudo a ver com o aspecto lúdico do filme. Legal, Jaque. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. E o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. A gente encerra o programa de hoje com mais uma dica. A Orquestra de Brinquedos tem apresentações neste sábado e domingo no Teatro São Pedro, às 3 horas da tarde. Confira aí um pouco do trabalho do grupo. A gente se vê na próxima edição. Tchau!